A natureza e os seus mais diversos quadrantes. Acabamos de sair de um local paradisíaco com águas termais e também com mel de qualidade, que eu sei que existe. Certeza que tinha abelhas. E quem é que produz o mel? As abelhas. Então? E qual é a nossa abelha mestre? Para nos falar da sua respectiva Henrique família. Pereira. Luís Henrique Pereira. Muito bom dia. Olá, Zangão. Não és, não és? Não. Se fosse uma abelha trabalhadora, não é? Se trata da abelha é porque ela, e nós sabemos, importantíssima para o ecossistema. Pois, não é? exatamente. Portanto, nós estamos a falar do mel, do própolis, da cera, mas há muito mais para falar. Porque 75% das culturas agrícolas a nível mundial, portanto, 75% das culturas que dão de comer ao mundo, não é? Provêm dos polinizadores. Grande parte são abelhas. A abelha, portanto, é também dos poucos insetos, no fundo, que produzem alimentos. Aliás, é o único inseto que produz alimentos diretamente consumidos pelo homem. Portanto, aí sim falamos do mel. E que acabamos por domesticar. Que domesticar, exatamente. Também é um dos poucos insetos domesticados pelo homem. A abelha e também o bicho da seda, para a seda, não é? Exatamente. Portanto, ela ainda neste campo do mel, do própolis e do pólen, portanto, são naturalmente, e porque estamos a falar em alimentação, ao longo do programa também, são de facto alimentos muito importantes, nutritivos, vitamínicos, portanto, que contribuem muito também para o nosso sistema imunitário. Sem não é? dúvida. Portanto, e o que é que acontece também em relação às abelhas, que também nos dão indiretamente outros alimentos para além da cera, do mel, quer dizer, não é alimento, mas do mel e do própolis. Portanto, através da polinização, eu sei lá, isto agora é uma lista interminável. As alfaces, os abacates, a manga, a maçã, as peras, todos os vegetais, no fundo, elas polinizam de flor em flor, de planta em planta, fazem com que elas sejam tão importantes para a nossa existência. São. Luís, há vários aspectos que podíamos abordar relativamente à abelha. Tínhamos aqui imenso vários tempo. programas. Exatamente. A organização da Sociedade das Abelhas. Ora bem, há aqui um pormenor, desde já, muito importante que tem a ver com o seguinte. Apenas 10% das 20 mil espécies de abelhas que existem no mundo vivem em sociedade. Apenas 10%. Portanto, dos restantes 90% vivem de forma solitária. Essas que vivem de forma solitária fazem a polinização, mas não nos dão o mel. Vamos falar, neste caso, que dão mel. destas belíssimas imagens terrestres. Dos 10%, não é? Do Marcos Prata, e vamos nos antecipar um bocadinho às amendoeiras em flor, porque isto foi feito realmente, este trabalho belíssimo do Marcos Prata, feito durante, de facto, as amendoeiras em flor, e aqui o trabalho das abelhas melíferas, no fundo, e é destas que estamos a falar, é uma relação que se mantém com o homem há muitos milhares de anos. É um pormenor curioso que muitos saberão, quando, enfim, nos túmulos egípcios encontram potes de mel, pois esse mel está intacto, pode comer-se hoje, ainda se for hoje encontrado, não é? Com 3, 4 mil anos, que é curioso. Tem particularidades, de facto, que lhe permitem, no fundo, manter-se. Portanto, de facto, isto é um milagre da polinização. Não são só as abelhas, mas em grande parte são, de facto, as abelhas que tratam de dar de comer ao mundo. E, no fundo, estavas a falar das sociedades perfeitas. Pois, são sociedades perfeitas, são sociedades fortemente hierarquizadas. Então, e para que é que serve a rainha? Pois a rainha serve apenas e só para pôr ovos. As operárias, portanto, servem para fazer este tipo de trabalhos que nós estamos a ver, não é? A polinização, a recolha do pólen, a recolha do néctar. Depois, com a cera do corpo, fazem os alvéolos. Muito curioso também. Porquê é que os alvéolos são hexagonais? São hexagonais porquê? Porquê? Diz E lá. por vários motivos, olha. Maximizam o espaço, portanto, aproveitamento do espaço. Se fossem redondos, havia ali sempre uns buraquinhos que não é? Encaixe perfeito, que nós depois apropriamos para outras utilizações, nós, humanos, e poupam, de facto, muita energia às abelhas na produção da cera, que é uma coisa que lhes dá, de facto, muito trabalho. Luís, e como é que as abelhas comunicam entre si? As abelhas comunicam entre si, saberão, portanto, e vamos falar de uma coisa muito interessante, tem a ver com a dança das abelhas. É isso, era aí que Elas comunicam por feromonas, pelo cheiro, por toque, e então essa dança das abelhas que é muito interessante. Ora bem,
Imaginem que há uma abelha que, em redor da colmeia, natural ou artificial, porque há a colmeia natural, a casa das abelhas, que nós vemos em árvores, vemos em troncos, no chão, e há as colmeias artificiais feitas pelo homem, naturalmente. Então, imaginem que uma delas viaja e encontra uma fonte importante de pólen e néctar. Portanto, regressa à colmeia e, portanto, se essa fonte estiver perto, dizem alguns especialistas, ela faz uma dança em círculo. Se essa fonte estiver um bocadinho mais afastada, a mais de 100 metros, por exemplo, a dança é diferente. É em forma de 8, que é muito interessante. E depois, as outras abelhas, como é que sabem? Não é pela dança, evidentemente, é pelo odor que essa abelha em particular traz e que elas depois o seguem para chegar à fonte de alimento. Às vezes andam 6 quilómetros nestas coisas. Um pormenor importante que eu também tomei nota: 1 quilo de mel são precisos 4 milhões de flores visitadas. Vejam bem, não é? Isto é uma coisa extraordinária. Mas elas passam a vida a trabalhar. Elas passam a vida a trabalhar. Às Falar vezes, em vida, a vida é de... a vida depende. A rainha de 2 a 5 anos, o zangão 45 dias aproximadamente, só serve para fecundar a rainha, para mais nada. De resto, depois até é expulso da colmeia. E as obreiras servem para limpar a colmeia, para limpar os alvéolos, dar de comer às larvas. E uma coisa muito importante. E essas quanto tempo duram? Essas duram 1 mês e meio aproximadamente. Okay. O que é curioso é que, por exemplo, imaginem que uma vespa asiática ou uma vespa crabro, que são, portanto, vespas que atacam abelhas, cortam-lhes a cabeça e depois consomem-lhes o abdômen, entram. Uma delas só, se há uma invasão de 10, 100, aí não há hipótese, porque há destruição completa da colmeia. Mas se uma entrar, as abelhas detectam-na, caem em cima dela e matam-na com uma temperatura extrema, quase que a ação, em termos de entre aspas, no fundo. E, portanto, ela fica assada. Portanto, são tantas as abelhas que caem em cima daquela vespa produzem um calor, dentro da colmeia, não é? Os graus centígrados aumentam significativamente até que ela morre e depois é mumificada pelas próprias abelhas. É uma coisa extraordinária. Olha, porque é que elas são fiéis a uma colmeia? Pois, naturalmente, tem a ver exatamente com aquela sociedade perfeita. Há várias sociedades perfeitas, mas aquela sociedade perfeita onde elas se encontram, onde elas se conhecem, onde elas comunicam entre si. Cá estamos a ver aqui, por exemplo, uma colmeia natural. Esta é natural. Em cima de um tronco, portanto, esta já é artificial. E, portanto, um produtor pode ter 100, 200, 300, 1000 colmeias, não é? E, portanto, mas cada uma em seu lugar, cada uma em sua colmeia. É isso, elas sabem, conhecem a sua casa. Conhecem a sua casa, precisamente. E o que há para saber ainda em relação à sociedade das abelhas? Estamos a falar das abelhas do mel. Atenção, 90% das abelhas não têm este tipo de comportamento, isso é importante. Depois, curiosidade. Por exemplo, muito rapidamente para fechar, porque sei que temos pouco tempo, as abelhas parecem ter 2 olhos. Não, têm 5. Têm 2 laterais e depois 3 chamados ocelos, que lhes permitem, os ocelos, ver com mais acuidade a cor das flores através da luz ultravioleta, não é? Elas não veem como nós, enfim. Mas, portanto, isso permite-lhes, de facto, portanto, voam a velocidades que podem chegar aos 25 km. Portanto, e depois a questão do ferrão, que muita gente pergunta. Mas então, quando picam, morrem, o ferrão fica, o ferrão sai. As abelhas do mel, sim, isso é verdade para as abelhas do mel. Quando picam, o ferrão fica no desgraçado, que é picado. Já fui várias vezes quando era pequenino, andava sempre atrás das abelhas para as observar, ficava com a mão num cepo, 6, 7 anos. E elas morrem? Aí sim, estas morrem. As outras não. As abelhas que não largam o ferrão, aliás, à semelhança das vespas, por exemplo, não morrem. Portanto, picam, emanam veneno de uma bolsinha que tem atrás do ferrão, mas não morrem. Último dado. Tem a ver com o lado, enfim, mais complicado. 40% das abelhas da Europa estão desaparecidas, num declínio flagrante, muito preocupante. Provocado por? Isto tem a ver com aumento de temperatura, as alterações climáticas, os pesticidas, o aumento também das áreas que não áreas Joana Andrés estava aqui a lembrar-nos os incêndios também, não é? Os incêndios, portanto, ou seja, isto é curioso, porque realmente é uma em cada 3 abelhas. E são, efetivamente, dos insetos, neste momento, mais ameaçados do mundo.
As abelhas são. Já para não falarmos na rede de telemóvel, porque também não há certezas absolutas. Pode haver interferência. Se as perturba ou não. Pode haver interferências, não sei. Agora, há muito para estudar, há muito para perceber. As abelhas têm realmente comportamentos extraordinários que ainda hoje continuam a ser estudados. É um inseto maravilhoso. E que obrigada, efetivamente Tio Luís. alimenta o mundo. Verdade. Este e os outros insetos. Muito Sim, bem, sim, muito obrigado. Muito Obrigado obrigado. mais uma vez, Luís, por aqui teres vindo à Até a Praça da semana. Aldeia. Beijo. Até para a semana.